Te dou minha Ferrari se conseguir ligar. O milionário riu apontando para o senhor de roupas simples na festa. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Lucas Vasconcelos circulava pelo salão de mármore como se fosse o dono do lugar. Na verdade, ele era o dono. Sua empresa de investimentos acabava de completar 10 anos e a festa de gala que organizou no hotel mais luxuoso da cidade não era apenas uma celebração, era uma demonstração de poder. O terno, sob medida de R$20 mil, se ajustava perfeitamente ao seu corpo atlético de 38 anos, e o relógio suíço em seu pulso custava mais do que muitos dos convidados ganhavam em um ano inteiro. Senhoras e senhores, por favor, acompanhem-me até o saguão principal para a surpresa da noite. Lucas anunciou com voz forte e sorriso ensaiado, enquanto os garçons serviam champanhe importada em taças de cristal. A multidão de executivos, celebridades e políticos o seguiu com curiosidade até o imenso hall de entrada, onde um objeto coberto por um tecido vermelho aguardava o grande momento. Lucas fez sinal para que todos se aproximassem, formando um semicírculo ao redor da misteriosa atração. Depois de muito trabalho, dedicação e, por que não dizer, um pouco de sorte, chegou o momento de me presentear com algo realmente especial, disse Lucas, puxando o tecido com um gesto teatral. Os convidados soltaram exclamações de admiração quando a Ferrari F458 vermelha brilhante foi revelada sob as luzes do salão. Era uma obra-prima automotiva, um símbolo do sucesso que Lucas tanto se esforçava para exibir. 470 cavalos de potência, 0 a 100 em 3,4 segundos e o ronco mais bonito que o dinheiro pode comprar, ele explicou, passando a mão sobre o capô reluzente. Uma edição limitada, praticamente uma peça de colecionador. Enquanto os convidados se aproximavam para admirar o veículo, ninguém notou a presença de um homem mais velho, vestindo um paletó surrado e calças que já haviam visto dias melhores. Miguel Ferreira, 72 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas, observava o carro com interesse genuíno, mas mantinha distância da multidão elegante. Miguel não estava ali para a festa. Trabalhava há mais de 30 anos como prestador de serviços para o hotel, consertando equipamentos e realizando pequenos reparos. Naquela noite, havia terminado de arrumar um problema na cozinha e decidiu passar pelo saguão principal antes de ir embora, atraído pelo barulho da celebração. Foi quando um dos amigos de Lucas o notou. "Ei, Lucas, parece que tem alguém que não recebeu o memo sobre o código de vestimenta", disse Rodrigo, diretor de marketing de uma multinacional, apontando para Miguel com o copo de champanhe. Lucas virou-se e viu o senhor parado a alguns metros da Ferrari. Seu rosto instantaneamente se contorceu numa mistura de irritação e desdém. "Segurança", Lucas chamou, fazendo sinal para um dos homens de terno preto que guardavam a entrada. "Temos um intruso." Miguel percebeu o movimento e já estava se virando para sair quando Lucas, sentindo uma oportunidade de entreter seus convidados, ergueu a mão. "Espere, deixe-o ficar", disse, um sorriso malicioso se formando nos lábios. "Venha cá, meu senhor. Gostou do meu novo brinquedo?" Miguel hesitou, constrangido pela atenção repentina de dezenas de pessoas elegantemente vestidas. Ele era um homem discreto, que passara a vida toda trabalhando duro sem chamar atenção. Mas algo no tom condescendente de Lucas o incomodou profundamente. "É um carro muito bonito", Miguel respondeu com voz calma, aproximando-se lentamente. "Bonito?" Lucas riu alto, sendo acompanhado por alguns convidados. "Isso não é apenas bonito, meu amigo. É uma obra de arte em movimento, um exemplo da mais alta engenharia italiana. Algo que custa mais do que você ganharia em várias vidas." O rosto de Miguel permaneceu impassível, mas seus olhos registravam cada detalhe do veículo com uma precisão que ninguém ali notou. "A válvula de admissão lateral está ligeiramente desalinhada", comentou Miguel em voz baixa, quase para si mesmo. "O quê?" Lucas se aproximou, fingindo não ter ouvido direito. "O que você disse sobre minha Ferrari?" Miguel pigarreou, desconfortável com a atenção. "Nada importante, senhor. Só notei um pequeno desalinhamento na válvula de admissão lateral. Provavelmente não afeta o desempenho." O rosto de Lucas ficou vermelho. A ideia de que um velho com roupas surradas pudesse encontrar defeitos em seu carro perfeito
era insuportável. Alguns convidados começaram a cochichar, e Lucas percebeu que precisava reassumir o controle da situação. Ora, parece que temos um especialista em Ferraris aqui, Lucas exclamou com voz alta e teatral, abrindo os braços. Alguém que consegue identificar problemas em motores italianos só de olhar. Os convidados riram, aliviados por terem uma distração. Miguel recuou um passo, sentindo que havia cometido um erro ao falar. Desculpe, não quis ofender, ele disse. Só tenho um pouco de experiência com motores. Experiência? Lucas repetiu, gargalhando. Claro que tem. Aposto que dirige uma Ferrari todos os dias para o trabalho, não é mesmo? Mas risadas ecoaram pelo salão. Carolina, a organizadora do evento e uma das poucas pessoas ali que parecia desconfortável com a situação, se aproximou. Lucas, acho que deveríamos continuar com a programação da noite, ela sugeriu discretamente. Mas Lucas estava empolgado demais com sua nova diversão. O champanhe, o poder e a admiração dos convidados haviam subido à sua cabeça. Espere, Carolina. Quero saber mais sobre as habilidades do nosso amigo com carros de luxo, insistiu Lucas, colocando um braço ao redor dos ombros de Miguel, que permaneceu rígido. Diga-me, senhor. Miguel Ferreira, respondeu o idoso educadamente. Senhor Miguel, o senhor acha que conseguiria ligar este carro? É uma operação bastante complexa, sabe? Não é como dar partida num Fusca. Os olhos de Miguel se fixaram nos de Lucas por um momento, e havia algo naquele olhar que deveria ter servido como aviso, uma certeza tranquila, uma dignidade inabalável que contrastava com a zombaria ao seu redor. Sim, acredito que conseguiria, respondeu simplesmente. Lucas não esperava essa resposta. Esperava ver constrangimento, hesitação ou medo. A confiança tranquila de Miguel era irritante. Foi então que a ideia surgiu em sua mente. Uma ideia perfeita para impressionar seus convidados e colocar aquele velho intrometido em seu lugar. Senhoras e senhores, Lucas anunciou, voltando-se para a multidão com os braços erguidos. Acabei de ter uma ideia brilhante. O senhor Miguel aqui acredita que pode dar partida na minha Ferrari. Lucas tirou as chaves do bolso e as balançou no ar. Então vou fazer uma proposta interessante. Se o senhor Miguel conseguir ligar meu carro, eu lhe dou a Ferrari. Isso mesmo que vocês ouviram. Te dou minha Ferrari se conseguir ligá-la. Houve um momento de silêncio chocado, seguido de risadas e exclamações incrédulas. Alguém começou a filmar com o celular. Lucas, você está maluco? Perguntou Rodrigo entre risos. E se ele conseguir? Não tem como, Lucas respondeu com confiança. Este modelo tem um sistema de ignição específico. Não é apenas girar a chave. Há um procedimento especial que o concessionário me ensinou. Nem os manobristas do hotel conseguem ligar na primeira tentativa. Miguel permaneceu em silêncio, observando a cena com uma expressão neutra. Seu olhar se desviou para Carolina, que parecia genuinamente incomodada com o rumo da situação. Lucas, isso não é necessário. Ela tentou intervir novamente. O senhor Miguel provavelmente quer apenas ir para casa. Não seja estraga-prazeres, Carol. Lucas respondeu sem tirar os olhos de Miguel. Estou oferecendo a chance de uma vida ao nosso amigo. Então, senhor Miguel, aceita o desafio? A Ferrari contra... Bem, contra nada, na verdade. Você só precisa tentar. Miguel olhou para o carro, depois para as pessoas ao redor. Executivos ricos, celebridades, todos esperando para rir de seu fracasso. A humilhação estava programada como parte do entretenimento da noite. Não preciso de um carro assim, senhor, Miguel respondeu calmamente. Vamos lá. Não é questão de precisar, Lucas insistiu, aproximando-se e baixando a voz. É uma Ferrari. Vale mais de 2 milhões de reais. Você pode vendê-la e nunca mais trabalhar na vida. Miguel suspirou, percebendo que Lucas não o deixaria ir embora facilmente. Talvez fosse melhor acabar logo com aquilo. Tudo bem, ele concordou finalmente. Vou tentar. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Lucas sorriu triunfante, entregando as chaves a Miguel com um floreio teatral. Senhoras e senhores, o momento que todos esperavam. Nosso amigo Miguel vai tentar dar partida na minha Ferrari. Se conseguir, ela é dele. Se falhar, bem, pelo menos terá uma história para contar aos netos. Os convidados se aproximaram,
formando um círculo ao redor do carro. Celulares foram erguidos para registrar o momento. Miguel caminhou lentamente até o veículo, sentindo o peso dos olhares zombeteiros. Quando abriu a porta do motorista, fez algo que ninguém esperava. Antes de entrar, passou a mão suavemente pela lateral do carro, num gesto quase reverente, como um músico que cumprimenta seu instrumento antes de uma apresentação. Olha só, ele está se despedindo do carro antes mesmo de entrar. Alguém gritou, provocando uma onda de risadas. Miguel entrou no carro e se acomodou no assento de couro. A porta fechou com um som sólido, abafando parcialmente as vozes e risadas. Por um momento, ele estava sozinho dentro daquela obra de engenharia. Lucas se aproximou da janela, sorrindo arrogantemente. Lembre-se, não é só girar a chave. Boa sorte. Miguel não respondeu. Seus olhos percorreram o painel, os controles, a alavanca de câmbio. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho, tocaram o volante com familiaridade surpreendente. Do lado de fora, Lucas cruzou os braços, saboreando antecipadamente o momento em que Miguel giraria a chave sem sucesso. Tentaria novamente, ficaria constrangido e finalmente desistiria sob os risos da multidão. Dentro do carro, Miguel ajustou o banco e os espelhos com movimentos precisos. Colocou o pé na embreagem e, com a mão direita, posicionou a alavanca de câmbio. Seus dedos encontraram os botões no volante como se os conhecesse intimamente. Lucas começou a ficar ligeiramente incomodado com a maneira metódica e confiante com que Miguel se preparava. Não havia a hesitação que ele esperava ver. Ei, não precisa fingir que sabe o que está fazendo, Lucas gritou, tentando manter o tom jocoso. Apenas tente ligar logo. Miguel respirou fundo. Pressionou o botão de ignição enquanto executava uma sequência específica de comandos que pouquíssimas pessoas fora da fábrica em Maranello conheciam. O motor da Ferrari ganhou vida instantaneamente, com um ronco poderoso e perfeitamente afinado que silenciou a multidão. Não foi uma partida qualquer. Foi perfeita, como se o próprio carro reconhecesse as mãos que o comandavam. O rosto de Lucas se transformou. O sorriso zombeteiro deu lugar a uma expressão de choque e depois de pânico. Ele olhou ao redor, vendo as expressões igualmente atônitas dos convidados. Isso foi sorte! Exclamou, aproximando-se da janela do motorista. Você deve ter adivinhado a sequência. Miguel desligou o motor e saiu do carro com a mesma calma com que havia entrado. Entregou as chaves de volta a Lucas. Não foi sorte, Sr. Vasconcelos. Trabalhei na divisão de engenharia da Ferrari em Maranello por 27 anos. Fui chefe da equipe de desenvolvimento de motores que criou este modelo específico. Um silêncio absoluto tomou conta do saguão. Lucas empalideceu, percebendo a magnitude de seu erro. Isso é mentira, ele balbuciou, mas sem convicção. Uma voz surgiu do fundo da multidão. Não é mentira. Todos se viraram para ver quem falava. Era Roberto Marini, um empresário italiano que Lucas havia convidado para impressionar. Miguel Ferreira é uma lenda na Ferrari, continuou Roberto aproximando-se. Eu o conheci pessoalmente em Maranello há 15 anos. Sua equipe revolucionou os motores da linha F. Roberto se dirigiu a Miguel, estendendo a mão com respeito. Senhor Ferreira, é uma honra inesperada encontrá-lo aqui. O que o traz ao Brasil? Voltei há alguns anos para cuidar da minha irmã doente. Miguel respondeu simplesmente. Depois que ela partiu, acabei ficando. Faço pequenos trabalhos de manutenção para me manter ocupado. Carolina se aproximou de Lucas, que parecia ter visto um fantasma. Você acabou de apostar sua Ferrari com uma das maiores mentes da engenharia automotiva mundial. Ela sussurrou. Lucas olhou para as chaves em sua mão, depois para Miguel, que conversava respeitosamente com Roberto Marini. A humilhação que planejara para o idoso havia se voltado contra ele mesmo, na frente de todos os seus convidados importantes. Espere um momento, Lucas disse em voz alta, recuperando parte de sua compostura. Isso foi claramente uma armação. Vocês se conhecem. Planejaram isso para me fazer de bobo. Miguel se virou para Lucas com um olhar de cansaço. Senhor Vasconcelos, eu estava apenas fazendo meu trabalho nos fundos do hotel quando o senhor me chamou. Não planejei nada. Não sabia que o senhor estaria aqui, muito menos que teria uma Ferrari. É verdade, confirmou Carolina.
O Sr. Ferreira trabalha para o hotel há anos. Foi coincidência. Coincidência ou não? Lucas insistiu, a voz trêmula de raiva. Eu estava obviamente brincando sobre dar o carro. Todo mundo percebeu isso. Um murmúrio de desaprovação percorreu a multidão. O encanto da noite estava quebrado. Na verdade, disse Roberto Marini, você anunciou sua aposta muito claramente. Todos nós ouvimos. E o Sr. Ferreira cumpriu sua parte. Isso é ridículo, Lucas explodiu. Não vou entregar um carro de 2 milhões de reais por causa de uma brincadeira. Miguel observou a cena por um momento. Depois balançou a cabeça levemente. Fique com seu carro, Sr. Vasconcelos. Não tenho interesse nele. Ele se virou para sair, mas Lucas, ainda furioso e humilhado, não conseguiu se conter. É isso mesmo, volte para o seu lugar. Você nunca pertenceria a esse mundo mesmo. Miguel parou e se virou lentamente. Pela primeira vez, uma emoção forte atravessou seu rosto. Não raiva, mas uma espécie de pena. Eu já pertencia a esse mundo, Sr. Vasconcelos. E descobri que há coisas muito mais valiosas que carros de luxo e festas elegantes. Dignidade, por exemplo. Com essas palavras, Miguel caminhou em direção à saída, deixando para trás um Lucas atordoado e uma multidão de convidados que agora o observavam com novos olhos. Não mais como o anfitrião bem-sucedido da noite, mas como alguém que havia revelado seu verdadeiro caráter da pior maneira possível. Carolina se aproximou de Lucas, falando baixo para que apenas ele ouvisse. Você tem 2 opções agora. Pode deixá-lo ir embora e arruinar completamente sua reputação na frente de todos os seus contatos de negócios importantes. Ou pode fazer a coisa certa. Lucas olhou para as chaves em sua mão, para o carro reluzente e para a figura de Miguel que se afastava. Ele havia imaginado este momento, a revelação de sua nova Ferrari, como o ápice de sua carreira, o símbolo definitivo de seu sucesso. Em vez disso, tornara-se o momento em que todos viram quem ele realmente era. Os convidados observavam atônitos, enquanto Miguel caminhava em direção à saída. O silêncio no salão era quase palpável. Lucas permaneceu paralisado, segurando as chaves da Ferrari com os dedos trêmulos. Jamais havia sido humilhado dessa forma, especialmente diante de pessoas que considerava importantes. Carolina, a organizadora do evento, aproximou-se dele com expressão preocupada. Lucas, você percebe o que acabou de fazer? Acabou de apostar sua Ferrari com um dos maiores engenheiros automotivos do mundo. Isso é impossível, Lucas balbuciou, o rosto ainda pálido. Como eu ia saber? Ele parece um trabalhador comum? Carolina completou com voz firme. Talvez seja a hora de perceber que as roupas não definem o valor de uma pessoa. Roberto Marini, o empresário italiano que havia reconhecido Miguel, aproximou-se. Sabe o que é mais impressionante, Lucas? Miguel Ferreira recusou fortunas para trabalhar em outras montadoras. Ele é conhecido por sua integridade tanto quanto por seu gênio mecânico. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo. Sua noite perfeita, sua celebração, seu momento de triunfo, tudo arruinado por causa de uma aposta estúpida. E pior, agora todos os seus convidados o encaravam com uma mistura de desapontamento e desprezo. Vou atrás dele. Lucas decidiu subitamente, entregando as chaves para Carolina. Guarde isso. Ele correu até a entrada do hotel, procurando por Miguel. Avistou o idoso já na calçada, caminhando lentamente em direção ao ponto de ônibus. Senhor Miguel, espere! Lucas gritou, correndo para alcançá-lo. Miguel parou e virou-se. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas um cansaço profundo. O que quer agora, Sr. Vasconcelos? Mais uma oportunidade para humilhar alguém? Lucas engoliu em seco. Aquela pergunta simples o atingiu com força inesperada. Não, eu vim pedir desculpas e conversar sobre a Ferrari. Já disse que não quero seu carro, Miguel respondeu, recomeçando a caminhar. Tenho um ônibus para pegar. Por favor, Lucas insistiu, caminhando ao lado dele. 5 minutos da sua atenção. É tudo que peço. Miguel suspirou e parou novamente. 5 minutos. Lucas olhou ao redor, desconfortável por estar na rua, vestindo um terno caríssimo e conversando com um senhor de roupas simples. Podemos voltar para dentro? Prefiro conversar aqui mesmo, Miguel respondeu. O tempo está correndo, Sr. Vasconcelos.
Lucas percebeu que não tinha escolha. Senhor Ferreira, vamos ser práticos. O senhor ligou minha Ferrari, ganhou a aposta. Legalmente, o carro é seu. Não estou interessado em disputas legais, Miguel respondeu. Liguei seu carro para mostrar que sou capaz, não para tomá-lo de você. Mas o senhor ganhou. Lucas insistiu, confuso com a recusa. Vale mais de 2 milhões de reais. Miguel sorriu levemente. Senhor Vasconcelos, já possuí carros assim. Já tive mansões, contas em bancos suíços, obras de arte. Sabe o que aprendi? Que nada disso importa quando você perde o respeito por si mesmo. Não entendo, Lucas disse genuinamente perplexo. Claramente não entende, Miguel concordou. Mas talvez um dia entenda que humilhar os outros não o faz maior. Apenas mostra o quão pequeno você realmente é. Lucas sentiu o rosto queimar. Nunca ninguém havia falado com ele daquela forma. O ônibus está chegando, Miguel disse, olhando além de Lucas. Seus 5 minutos acabaram. Espere, Lucas pediu, desesperado para não perder o controle da situação. E se fizermos um acordo? O senhor aceita o carro, mas me vende de volta por um valor justo. Digamos, 200 mil reais? Miguel olhou para Lucas com uma expressão de pena. Você ainda não entendeu nada, não é? Isso não é sobre dinheiro. O ônibus parou ao lado deles. Miguel deu um passo em direção à porta que se abria. 500 mil! Lucas ofereceu, quase gritando. Em dinheiro, amanhã mesmo! Miguel parou na porta do ônibus e se virou. Senhor Vasconcelos, vou lhe contar uma história. Quando eu tinha 19 anos, saí de uma cidadezinha do interior com apenas a roupa do corpo. Fui para a Itália, sem falar a língua, sem conhecer ninguém. Passei fome, dormi nas ruas, trabalhei em empregos que você nem imaginaria. Sabe por quê? Porque eu amava carros. Não como status, não como símbolos de riqueza. Eu amava a engenharia, a perfeição mecânica, a beleza funcional. Lucas ficou em silêncio, incapaz de interromper. Depois de anos de trabalho duro, fui notado por um engenheiro da Ferrari. Ele viu em mim algo que nem eu mesmo sabia que tinha. Me deu uma chance quando ninguém mais daria. Sabe o que aprendi com ele? Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela cria, no que ela dá ao mundo. Miguel olhou para o motorista do ônibus, que esperava pacientemente, e depois voltou a encarar Lucas. Seu carro, senhor Vasconcelos, é apenas um objeto. Belo, poderoso, valioso, mas apenas um objeto. O que você fez esta noite, porém, foi tentar quebrar o espírito de outro ser humano por pura diversão. Isso tem um preço muito maior que 2 milhões de reais. O motorista do ônibus fez um sinal, indicando que precisava partir. Tenho que ir, Miguel disse, subindo no ônibus. Espero sinceramente que um dia você entenda o que tentei lhe dizer. E a Ferrari? Lucas perguntou, ainda confuso. Faça uma coisa decente com ela, Miguel respondeu enquanto as portas se fechavam. Talvez isso ajude você a dormir melhor à noite. O ônibus partiu, deixando Lucas sozinho na calçada, sentindo-se pequeno pela primeira vez na vida. Quando retornou ao salão, a festa já não era a mesma. Pequenos grupos conversavam em tons baixos, e muitos convidados já haviam partido. Carolina o esperava perto do carro. E então? Ela perguntou, devolvendo as chaves. Ele não quis o carro, Lucas respondeu ainda atordoado. Disse que eu deveria fazer algo decente com ele. E o que você vai fazer? Carolina perguntou. Lucas olhou para a Ferrari reluzente, que agora parecia diferente aos seus olhos. Não sei. A festa acabou cedo. À medida que os convidados se despediam, Lucas notou os olhares. Não eram mais de admiração ou inveja. Eram olhares de julgamento, de decepção. Dirigindo para casa em sua Ferrari, Lucas sentia um vazio que o dinheiro nunca havia preenchido. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Pela primeira vez, estava questionando não apenas o que havia feito naquela noite, mas tudo o que vinha fazendo ao longo dos anos. Chegou ao seu apartamento de cobertura e jogou as chaves do carro sobre a mesa de centro. Serviu-se de um uísque caro e caminhou até a varanda. A cidade brilhava abaixo dele, milhões de luzes que representavam milhões de vidas, cada uma com sua própria história, suas próprias lutas. Quem é Miguel Ferreira? Murmurou para si mesmo, pegando o celular. A pesquisa na internet revelou mais do que Lucas esperava.
Artigos em revistas especializadas, entrevistas em programas de televisão europeus, fotos com grandes nomes da indústria automotiva mundial. Miguel não era apenas um engenheiro talentoso, era uma lenda viva. Um artigo em particular chamou sua atenção. O gênio silencioso, como Miguel Ferreira revolucionou os motores da Ferrari e depois desapareceu. Era uma reportagem de 5 anos atrás, detalhando a brilhante carreira de Miguel e seu súbito desaparecimento do mundo corporativo. Miguel Ferreira surpreendeu o mundo automobilístico ao anunciar sua aposentadoria no auge da carreira, dizia o texto. Fontes próximas afirmam que ele vendeu todas as suas propriedades na Itália e retornou ao Brasil para cuidar da irmã doente. Seu paradeiro atual é desconhecido e ele recusa todas as ofertas para entrevistas ou consultoria. Lucas continuou lendo, absorvendo cada detalhe da vida extraordinária daquele homem. Miguel havia começado como um simples mecânico e, através de trabalho duro e talento natural, tornara-se um dos mais respeitados engenheiros do mundo. Ferreira sempre foi conhecido por sua humildade, continuava o artigo. Mesmo no auge da fama, vivia modestamente e doava grande parte de seus ganhos para instituições de caridade. Seu lema era: "Não me deem crédito, deem oportunidades para os jovens talentos." Lucas fechou o navegador e ficou olhando para a tela em branco do celular. Sentia-se cada vez menor. Havia tentado humilhar um homem que era respeitado mundialmente não por sua riqueza, mas por seu caráter e contribuições. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma ideia fixa na cabeça. Precisava encontrar Miguel novamente. Não para se desculpar, embora soubesse que devia, mas para entender, para aprender. Sua primeira parada foi o hotel onde a festa havia acontecido. Falou com o gerente descrevendo Miguel e perguntando sobre ele. "Ah, o Sr. Ferreira." O gerente respondeu com um sorriso. "Ele trabalha para nós há alguns anos, fazendo pequenos reparos. Um homem extraordinário, mas muito reservado." "Você sabe onde posso encontrá-lo?" Lucas perguntou. O gerente hesitou. "Não estou autorizado a divulgar informações pessoais dos funcionários, Sr. Vasconcelos." Lucas assentiu, entendendo a posição do gerente. "Claro, eu compreendo. Mas poderia entregar algo a ele por mim?" "Certamente." O gerente concordou. Lucas pegou um cartão de visita e escreveu no verso: "Sr. Ferreira gostaria muito de conversar. Por favor, me ligue. É importante." Acrescentou seu número de celular pessoal e entregou ao gerente. "Entregarei assim que ele chegar", o gerente prometeu. Lucas saiu do hotel sem grandes esperanças. Por que Miguel o contataria depois do que aconteceu? Ainda assim, sentia que precisava tentar. Passou os dias seguintes distraído, ignorando chamadas de trabalho e cancelando compromissos. Não conseguia tirar o incidente da cabeça. As palavras de Miguel, o olhar dos convidados, a sensação de ter sido exposto em sua pior versão. Na quinta-feira, quase uma semana depois do incidente, seu celular tocou com um número desconhecido. "Alô?" Lucas atendeu, tentando controlar a ansiedade. "Sr. Vasconcelos?" A voz do outro lado era inconfundível. "Aqui é Miguel Ferreira. Recebi seu recado." Lucas sentiu o coração acelerar. "Sr. Ferreira, obrigado por retornar. Eu gostaria de conversar pessoalmente, se possível." Houve um breve silêncio. "Por que quer me ver, Sr. Vasconcelos?" Lucas hesitou, buscando as palavras certas. "Porque desde aquela noite, não consigo parar de pensar no que o senhor disse. Preciso entender." "Entender o que exatamente?" "Como alguém que teve tudo, dinheiro, fama, reconhecimento mundial, escolhe uma vida simples, consertando coisas em um hotel." Miguel riu suavemente. "Isso lhe parece tão estranho assim?" "Parece impossível", Lucas admitiu. "Tudo bem", Miguel disse após alguns segundos. "Podemos nos encontrar, mas não em um restaurante caro ou em seu escritório. Venha à minha casa no domingo às 10 da manhã. Miguel deu o endereço, uma rua em um bairro simples da zona norte da cidade, e desligou antes que Lucas pudesse responder. No domingo, Lucas dirigiu seu próprio carro, um sedã discreto que usava raramente, até o endereço indicado. Era uma casa pequena, com um jardim bem cuidado na frente. Nada que sugerisse que ali morava uma pessoa que já havia possuído mansões na Europa. Estacionou e caminhou até a porta,
sentindo-se estranhamente nervoso. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Pontual, Miguel observou. Entre, por favor. Lucas entrou na casa simples, mas impecavelmente limpa. As paredes eram decoradas com fotografias antigas, muitas delas mostrando carros de corrida e equipes de engenheiros. Em uma estante, vários troféus e placas de reconhecimento dividiam espaço com livros técnicos e modelos em miniatura de Ferraris. Aceita um café? Miguel ofereceu, indicando uma poltrona na sala. Sim, obrigado, Lucas respondeu, ainda observando os objetos que contavam a história extraordinária daquele homem. Miguel foi até a cozinha e voltou alguns minutos depois com 2 xícaras de café simples. O senhor guarda todos esses prêmios, Lucas comentou, apontando para a estante. Mas escolheu uma vida tão... simples? Miguel completou, sentando-se em uma poltrona oposta. Não confunda simplicidade com pobreza, Sr. Vasconcelos. Uma é escolha, a outra é circunstância. Lucas assentiu, bebericando o café. Por que o senhor voltou ao Brasil? Os artigos dizem que foi para cuidar da sua irmã. Minha irmã mais velha, Luísa, Miguel confirmou. Ela teve câncer. Os médicos deram 6 meses de vida. Ela durou 3 anos, graças aos tratamentos que pude pagar. Quando ela partiu, percebi que não tinha mais razão para voltar à Europa. Minha vida estava aqui. E por que trabalhar como um homem de manutenção? Miguel sorriu. Porque gosto de consertar coisas. Sempre gostei. Na Ferrari, eu consertava problemas em motores que valiam milhões. No hotel, conserto encanamentos, sistemas elétricos, ar-condicionados. O princípio é o mesmo. Encontrar o problema, entender sua causa, aplicar a solução adequada. Lucas absorveu aquelas palavras, tentando compreender uma forma de pensar tão diferente da sua. O senhor poderia estar ganhando milhões como consultor, ele observou. E o que eu faria com mais milhões? Miguel perguntou. Tenho o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Minha casa está paga, não tenho dívidas. Minha saúde está razoavelmente boa para a idade. O que mais eu precisaria? Mas o reconhecimento, o status... Miguel riu. Reconhecimento? Olhe para aquela estante, Sr. Vasconcelos. Tenho mais reconhecimento do que qualquer pessoa poderia desejar. E quanto ao status... Bem, isso nunca foi importante para mim. Lucas ficou em silêncio, refletindo. Toda sua vida havia sido construída em torno de acumular riqueza e exibir status. A ideia de alguém deliberadamente escolher um caminho diferente era desconcertante. No dia da festa, Lucas começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu fui cruel com o senhor. Por que não me colocou em meu lugar imediatamente? Por que esperou até que eu fizesse aquela aposta ridícula? Miguel pousou sua xícara e olhou diretamente nos olhos de Lucas. Porque você precisava aprender algo que ninguém poderia simplesmente lhe dizer. Precisava sentir na pele. O que exatamente? Que aparências enganam. Que respeito se conquista, não se compra. Que tratar as pessoas como inferiores não o torna superior. Apenas revela suas próprias inseguranças. As palavras atingiram Lucas com força. Pela primeira vez, ele estava realmente ouvindo. Como o senhor sabia que eu precisava dessa lição? Perguntou finalmente. Miguel sorriu. Não sabia. Mas reconheço o olhar. Já vi em muitos homens ricos ao longo da minha vida. É um olhar que diz, sou melhor que você porque tenho mais. É um olhar vazio, Sr. Vasconcelos. E muito, muito solitário. Lucas sentiu um nó na garganta. Miguel havia descrito com precisão como ele se sentia por dentro, apesar de toda sua riqueza e sucesso aparente. O que devo fazer com a Ferrari? Ele perguntou, mudando de assunto. O que quiser, Miguel respondeu. É seu carro, mas o senhor ganhou a aposta. E escolhi não aceitar o prêmio. O carro continua sendo seu. Lucas respirou fundo. Senhor Ferreira, desde aquela noite não consigo olhar para aquele carro sem sentir vergonha. Não o quero mais. Miguel estudou o rosto de Lucas por um momento. Então venda-o e use o dinheiro para algo que não lhe traga vergonha. Como o quê? Miguel se levantou e caminhou até uma das fotografias na parede. Era uma imagem dele bem mais jovem, cercado por crianças em frente a uma oficina mecânica.
Esta foi a primeira escola de mecânica que abri na periferia de Maranello, ele explicou. Ensinamos jovens carentes a consertar carros. Muitos deles foram contratados pela própria Ferrari e outras montadoras. Lucas observou a fotografia, vendo o orgulho nos olhos de Miguel e das crianças. O senhor acha que eu poderia fazer algo assim? Perguntou, hesitante. Não sei, Miguel respondeu honestamente. Depende do que você realmente valoriza na vida. Naquele momento, Lucas não tinha certeza do que realmente valorizava. Toda a sua existência havia sido dedicada a acumular riqueza e ostentar poder. A ideia de usar seu dinheiro para algo maior que ele mesmo era nova e assustadora. Gostaria de ver algo? Miguel perguntou, interrompendo seus pensamentos. Claro, Lucas respondeu. Miguel o conduziu para uma porta nos fundos da casa que levava a uma pequena garagem. Quando acendeu a luz, Lucas ficou boquiaberto. Ali, coberto por uma lona, estava um carro antigo. Miguel puxou a lona com cuidado, revelando uma Ferrari 250 GTO de 1962, em perfeito estado de conservação. Meu Deus, Lucas sussurrou. Isso deve valer mais que seu apartamento de cobertura, Miguel completou com um sorriso. É um dos poucos que existem no mundo. E o senhor o mantém aqui, nesta garagem simples? Onde mais eu o manteria? É apenas um carro, senhor Vasconcelos. Um carro extraordinário, com história e significado para mim, mas ainda assim, apenas um carro. Lucas se aproximou do veículo, maravilhado com sua beleza clássica e perfeição mecânica. Por que o senhor não o vendeu? Poderia comprar uma mansão com o valor dele. Miguel passou a mão carinhosamente sobre o capô do carro. Porque algumas coisas têm valor sentimental que supera qualquer valor monetário. Este foi o primeiro carro que ajudei a restaurar na Ferrari. Enzo Ferrari em pessoa me deu este carro quando me aposentei. Disse que era um agradecimento por tudo que fiz pela empresa. Lucas tentou imaginar o que seria ter uma conexão tão profunda com algo material que não fosse baseada em seu valor financeiro ou status. O senhor o dirige? Perguntou. Às vezes em estradas desertas bem cedo pela manhã. Miguel respondeu, um brilho juvenil em seus olhos. O som deste motor é como música. Eles voltaram para a sala, e Lucas sentiu que estava vendo Miguel, e a si mesmo, sob uma nova luz. Senhor Ferreira, eu vim aqui para entender, e acho que começo a compreender, mas também vim para me desculpar sinceramente pelo modo como o tratei. Miguel assentiu, aceitando as desculpas. A vida é uma jornada de aprendizado, Sr. Vasconcelos. Nunca é tarde para começar a aprender. Ao se despedir, Lucas sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Não sabia exatamente o que faria com sua Ferrari ou com sua vida, mas sabia que não poderia continuar como antes. Dirigindo de volta para casa, decidiu tomar um caminho mais longo, passando por bairros da cidade que normalmente evitava. Viu crianças jogando futebol em campos improvisados, famílias compartilhando almoços de domingo em pequenas varandas, idosos conversando em praças simples. Pela primeira vez, não os via como os outros, pessoas de um mundo separado do seu. Via seres humanos, cada um com sua própria história, sonhos e dignidade. Quando finalmente chegou em seu apartamento luxuoso e vazio, Lucas sabia que tinha uma decisão importante a tomar e, surpreendentemente, sentia-se leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido de seus ombros. 3 dias depois do encontro na casa de Miguel, Lucas ainda não havia tocado em sua Ferrari. O carro permanecia estacionado na garagem do prédio, coberto por uma capa. Cada vez que passava por ele, sentia uma mistura de vergonha e confusão. As palavras do idoso engenheiro ecoavam em sua mente, desafiando tudo que sempre acreditou sobre sucesso e valor. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto tomava café em sua cobertura, Lucas recebeu uma ligação de Carolina, a organizadora do evento. Lucas, precisamos conversar, ela disse, sem os cumprimentos habituais. Os comentários sobre o que aconteceu na festa não param de circular. Comentários? Lucas perguntou, sentindo um aperto no estômago. As pessoas estão falando sobre como você tratou o Sr. Ferreira. Alguns dos patrocinadores do evento estão desconfortáveis e querendo explicações. Lucas passou a mão pelo cabelo, nervoso. Já faz quase uma semana, Carolina. As pessoas não têm mais o que comentar
Não é assim que funciona, Lucas. Você humilhou publicamente um homem que é praticamente uma lenda viva no mundo automobilístico. Roberto Marini já ligou 3 vezes querendo saber como vamos remediar a situação. Remediar? O que querem que eu faça? Já conversei com o Sr. Ferreira. Já me desculpei pessoalmente. Mas ninguém sabe disso, Carolina respondeu. O que todos viram foi você tentando humilhar um idoso e depois causando um escândalo quando perdeu a aposta. Lucas ficou em silêncio. A realidade da situação finalmente o atingindo com toda a força. Sua reputação, tão cuidadosamente construída ao longo dos anos, estava sendo destruída por causa de uma noite de arrogância. Preciso resolver isso, ele murmurou, mais para si mesmo que para Carolina. Sim, precisa, ela concordou. E rápido. Tem uma reunião do conselho da sua empresa amanhã, não é? Alguns membros estavam na festa. Depois de desligar, Lucas permaneceu sentado, encarando a vista panorâmica da cidade que se estendia além da varanda de sua cobertura. Pela primeira vez, o luxo ao seu redor parecia vazio, sem propósito. Decidiu que precisava agir. Ligou para seu motorista e pediu que preparasse o carro, não a Ferrari, mas o sedã discreto. Tinha que ver Miguel novamente. Quando chegou à casa simples no bairro afastado, foi recebido por uma mulher de meia-idade que se apresentou como Marta, a vizinha de Miguel. Ele não está, ela informou. Foi ao hospital esta manhã. Hospital? Lucas perguntou preocupado. Ele está doente? Marta hesitou, claramente avaliando se devia compartilhar informações com um estranho. Quem é você mesmo? Me chamo Lucas Vasconcelos. Conheci o Sr. Ferreira recentemente. Estamos trabalhando em um projeto juntos. A expressão de Marta mudou ao ouvir o nome. Ah, você é o da Ferrari. Lucas engoliu em seco, percebendo que sua fama havia se espalhado até ali. Sim, sou eu. Ele me contou sobre você, Marta disse, seu tom agora mais frio. Disse que você tem potencial para ser uma pessoa melhor. Aquelas palavras acertaram Lucas como um soco. Miguel, mesmo depois de tudo, via algo de bom nele. Por favor, pediu. Preciso falar com ele. É importante. Marta o estudou por um momento antes de decidir. Ele está no Hospital Santa Clara, não como paciente. Ele vai lá 3 vezes por semana fazer trabalho voluntário na ala infantil. Lucas agradeceu e voltou rapidamente para seu carro. Durante o trajeto até o hospital, pensava no que diria a Miguel. Estava tão acostumado a negociar, a manipular situações a seu favor, mas com o velho engenheiro, nada disso funcionava. O Hospital Santa Clara ficava em um bairro de classe média baixa. Era um prédio antigo, mas bem conservado. Lucas estacionou e entrou, sentindo-se deslocado em seu terno caro entre pessoas de aparência simples que aguardavam atendimento. Na recepção, uma enfermeira idosa o olhou com curiosidade. Posso ajudar? Estou procurando o Sr. Miguel Ferreira. Fui informado que ele faz trabalho voluntário aqui. Ah, Sr. Miguel. Ela sorriu. Ele está na ala infantil, 4º andar. As crianças adoram quando ele vem. Conta histórias maravilhosas sobre carros de corrida e lugares distantes. Lucas agradeceu e seguiu para o elevador. No 4º andar, seguiu o som de risadas infantis até uma sala ampla, onde várias crianças, algumas em cadeiras de rodas, outras com tubos de oxigênio, estavam reunidas em semicírculo. No centro, sentado em uma cadeira simples, estava Miguel. Vestia uma camisa xadrez limpa, mas simples, e contava uma história animadamente, gesticulando com as mãos. Em suas pernas, descansava um modelo em miniatura de uma Ferrari antiga. E foi assim que conseguimos fazer o motor aguentar as 24 horas de Le Mans, mesmo quando todos diziam que era impossível. Miguel concluía, para o deleite das crianças, que aplaudiam entusiasmadas. Uma menina de uns 7 anos, com a cabeça completamente sem cabelos, obviamente devido à quimioterapia, ergueu a mão. Sr. Miguel, o senhor tem medo de alguma coisa? Miguel pensou por um momento, seu rosto assumindo uma expressão séria. Tenho medo de pessoas que só valorizam coisas materiais e esquecem do que realmente importa. Gentileza, respeito, compaixão. Seus olhos encontraram os de Lucas, que observava da porta. Não parecia surpreso em vê-lo ali. Crianças,
Miguel disse. Hoje vamos encerrar um pouco mais cedo. Tenho um visitante, mas prometo que na próxima semana trago o modelo do F40 que vocês tanto pediram. As crianças protestaram, mas uma enfermeira se aproximou e começou a levá-las de volta aos seus quartos. Algumas acenaram para Miguel, que retribuiu com um sorriso genuíno. Senhor Vasconcelos, ele disse quando finalmente ficaram a sós. Não esperava vê-lo tão cedo novamente. Lucas aproximou-se, sentindo-se estranhamente nervoso. Senhor Ferreira, preciso da sua ajuda. Miguel ergueu as sobrancelhas. Minha ajuda? Para quê? Para consertar o que eu quebrei, Lucas respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Minha reputação está sendo destruída por causa do que aconteceu na festa. As pessoas estão falando, os patrocinadores estão incomodados, até o conselho da minha empresa está questionando. Miguel estudou o rosto de Lucas por um momento. E o que você quer que eu faça? Que diga a todo mundo que você é uma boa pessoa? Não, Lucas respondeu, percebendo a futilidade desse pedido. Quero que me ajude a realmente ser uma pessoa melhor. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Miguel. Isso já é um começo. Eles saíram da sala de atividades e caminharam pelos corredores do hospital. Miguel cumprimentava enfermeiras e médicos pelo nome, claramente um visitante frequente e querido. Por que o senhor vem aqui? Lucas perguntou. Meu neto esteve internado aqui por 2 anos. Miguel respondeu, seu olhar momentaneamente distante. Leucemia infantil. Passei muitas noites nestes corredores, rezando, esperando. Ele tinha 4 anos quando foi diagnosticado. Sinto muito, Lucas murmurou, genuinamente comovido. Ele se recuperou? Um sorriso iluminou o rosto de Miguel. Sim, Rafael tem 9 anos agora. Está em remissão há 3 anos. Um milagre, segundo os médicos. Eles chegaram a uma pequena cafeteria no térreo do hospital. Miguel cumprimentou a senhora que servia café como uma velha amiga. O de sempre, senhor Miguel? Ela perguntou com um sorriso. Sim, por favor, dona Teresa. E o que meu amigo aqui quiser? Lucas pediu um café simples, sentindo-se cada vez mais deslocado naquele ambiente onde Miguel parecia tão à vontade. O senhor poderia viver em uma mansão, Lucas comentou quando se sentaram em uma mesa de plástico no canto. Poderia ter motorista, empregados, tudo o que quisesse. E o que eu faria com tudo isso? Miguel perguntou simplesmente. Moro a 3 quadras daqui. Posso vir a pé visitar meu neto quando ele tem consultas de acompanhamento. Conheço meus vizinhos pelo nome. Ajudo a consertar o carro do seu Joaquim quando ele quebra. A dona Marta, que você conheceu, me traz sopa quando está frio. Isso é riqueza, senhor Vasconcelos. Lucas absorveu aquelas palavras em silêncio. Era um conceito tão distante de tudo que sempre acreditou. Voltando ao seu problema, Miguel continuou. O que exatamente você quer fazer para consertar o que quebrou? Não sei, Lucas admitiu. Achei que o senhor poderia me dar alguma ideia. Miguel tomou um gole de seu café antes de responder. Você apostou sua Ferrari comigo. Legalmente o carro é meu, embora eu tenha recusado. Sim, e continuo não entendendo por quê. Porque não quero um carro, senhor Vasconcelos. Quero algo muito mais valioso. O quê? Uma oportunidade para mudar uma vida. Neste caso, a sua. Lucas franziu o senho, não compreendendo completamente. Este hospital, Miguel continuou, atende crianças com câncer de famílias que não podem pagar por tratamentos caros. Eles fazem milagres com recursos limitados. Imagine o que poderiam fazer com mais recursos. Pela primeira vez, Lucas começou a entender onde Miguel queria chegar. O senhor quer que eu doe dinheiro ao hospital? Não apenas dinheiro. Quero que você doe seu tempo, sua influência, suas conexões. Quero que você conheça estas crianças, suas famílias, suas lutas. Quero que você veja o mundo além do seu círculo privilegiado. Lucas sentiu um misto de resistência e curiosidade. A ideia de sair de sua zona de conforto era assustadora, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele ansiava por um propósito mais significativo. E isso salvaria minha reputação? Perguntou, ainda preso à sua antiga mentalidade. Miguel sorriu pacientemente. Eventualmente sim, mas esse não deveria ser seu objetivo principal. Se você fizer isso apenas para recuperar sua imagem, as pessoas perceberão a falsidade. Lucas refletiu por um momento. Por onde eu começaria?
Que tal agora? Miguel sugeriu, levantando-se. Vamos visitar algumas crianças. Apenas observe, escute, aprenda. Nas 2 horas seguintes, Lucas acompanhou Miguel de quarto em quarto na ala infantil. Viu crianças lutando contra doenças terríveis com sorrisos nos rostos. Conheceu pais exaustos que dormiam em cadeiras desconfortáveis para ficar ao lado de seus filhos. Ouviu histórias de famílias que venderam tudo o que tinham para pagar tratamentos. Em um dos quartos, encontraram um menino de uns 6 anos, extremamente pálido e magro, conectado a várias máquinas. Ao lado dele, uma mulher jovem segurava sua mão, com olheiras profundas marcando seu rosto cansado. Pedro! Miguel exclamou alegremente ao entrar. Como está meu piloto favorito hoje? O menino abriu um sorriso fraco. Tio Miguel, trouxe algum carrinho novo? Hoje não, campeão. Mas trouxe um amigo que sabe tudo sobre carros caros. Este é o Sr. Lucas. Lucas se aproximou hesitante da cama. Olá, Pedro. Você tem um carro de corrida? O menino perguntou com olhos brilhantes. Lucas trocou um olhar com Miguel antes de responder. Tenho uma Ferrari. Vermelha. Uau! Pedro exclamou, sua energia momentaneamente renovada. Igual a do Schumacher? Pode me levar para dar uma volta quando eu melhorar? A mãe do menino sorriu tristemente, e Lucas percebeu que havia uma história não contada ali. Uma história que Miguel parecia conhecer. Claro que sim, Lucas respondeu, sentindo algo quebrar dentro dele. Será o primeiro passeio depois que você sair daqui. Depois de mais algumas visitas, Lucas e Miguel se despediram das crianças e saíram do hospital. O sol da tarde já estava baixo e uma brisa suave soprava. Pedro não vai melhorar, vai? Lucas perguntou enquanto caminhavam até o estacionamento. Miguel balançou a cabeça lentamente. Os médicos deram a ele no máximo 2 meses. A leucemia está muito avançada e a família não tem recursos para tratamentos experimentais no exterior. Quanto custaria? Lucas perguntou, sentindo uma urgência que nunca havia experimentado antes. O tratamento? Cerca de 500 mil euros, fora hospedagem e despesas na Alemanha por pelo menos 6 meses. Lucas parou de caminhar. O valor da minha Ferrari. Miguel não disse nada. Apenas observou enquanto Lucas processava aquela informação. O senhor sabia disso desde o início? Por isso me trouxe para conhecer Pedro? Eu não manipulo pessoas, Sr. Vasconcelos. Miguel respondeu calmamente. Apenas mostro caminhos. O que você decide fazer é inteiramente sua escolha. Lucas respirou fundo, olhando de volta para o hospital. Se eu vendesse a Ferrari, poderia pagar o tratamento do Pedro. Sim, poderia. E isso seria usar o carro para algo decente, como o senhor sugeriu. Seria sim. Lucas sentiu uma clareza que nunca havia experimentado antes. De repente, seu carro de luxo, seu apartamento de cobertura, suas roupas caras, tudo parecia tão sem sentido comparado à vida de uma criança. Vou fazer isso, ele decidiu. Vou vender a Ferrari e pagar o tratamento do Pedro. Miguel sorriu, mas não parecia surpreso. É uma decisão nobre, Sr. Vasconcelos. Mas permita-me fazer uma sugestão. Claro, não faça isso sozinho. Use suas conexões, sua influência. Crie uma fundação, um evento beneficente. Mostre aos seus pares que existe um propósito maior para a riqueza que todos vocês possuem. Lucas assentiu lentamente, as ideias já se formando em sua mente. Como um leilão beneficente. Poderia leiloar a Ferrari, convidar pessoas influentes? Exatamente. Transforme sua queda em uma oportunidade para levantar não apenas a si mesmo, mas a muitos outros. Quando chegaram ao carro de Lucas, Miguel estendeu a mão para se despedir. Você tem um bom coração, Sr. Vasconcelos. Apenas esqueceu de escutá-lo por muito tempo. Lucas apertou a mão do idoso, sentindo um respeito profundo que nunca havia experimentado por ninguém antes. Obrigado por me mostrar o caminho, Sr. Ferreira. Miguel, o velho engenheiro corrigiu com um sorriso. Amigos me chamam de Miguel. Lucas sorriu de volta, sentindo-se, talvez pela primeira vez na vida, verdadeiramente rico. Nos dias que se seguiram, Lucas trabalhou incansavelmente em seu novo projeto. Convocou uma reunião de emergência com o conselho de sua empresa e, para surpresa de todos, apresentou não números ou estratégias de negócios, mas fotos das crianças do Hospital Santa Clara. Senhores, senhoras, ele começou.
a voz firme, mas humilde. Sei que muitos de vocês estavam presentes na festa da semana passada e testemunharam um comportamento do qual não me orgulho. O silêncio na sala era palpável. Ninguém esperava uma admissão de erro tão direta de Lucas Vasconcelos, conhecido por sua arrogância e obstinação. Aquela noite me ensinou uma lição valiosa sobre humildade e propósito. E agora quero transformar aquele erro em algo positivo, não apenas para minha imagem ou para a empresa, mas para crianças que realmente precisam de nossa ajuda. Ele explicou seu plano. Um leilão beneficente onde sua Ferrari seria o item principal, com toda a renda destinada a tratamentos para crianças com câncer no Hospital Santa Clara. A empresa patrocinaria o evento, convidando clientes, parceiros e figuras influentes da sociedade. Isso não é apenas sobre relações públicas, Lucas enfatizou. É sobre redefinir quem somos como organização e como indivíduos. É sobre usar nosso privilégio para fazer diferença real na vida de pessoas que realmente precisam. Contrariando todas as expectativas, o Conselho aprovou o plano unanimemente. Mais que isso, vários membros se ofereceram para contribuir com itens pessoais valiosos para o leilão. Carolina, a organizadora do evento onde tudo começou, foi a primeira pessoa que Lucas procurou para organizar o leilão beneficente. Estou chocada, ela admitiu quando se encontraram para discutir os detalhes. Nunca imaginei que você passaria por uma transformação tão profunda em tão pouco tempo. Eu também não, Lucas respondeu honestamente. Mas depois de conhecer Miguel, depois de ver aquelas crianças, percebi o quanto minha vida era vazia. Carolina estudou seu rosto por um momento. Você realmente mudou, não é? Isso não é apenas uma estratégia de relações públicas. Não, Lucas confirmou. É muito mais que isso. É um despertar. O leilão foi marcado para dali a 2 semanas. Tempo suficiente para organizar tudo, mas não tanto que pudesse comprometer as chances de Pedro, cuja saúde se deteriorava rapidamente. Durante esse período, Lucas visitou o hospital quase diariamente. Às vezes encontrava Miguel lá, contando histórias para as crianças ou simplesmente conversando com os pais exaustos, oferecendo palavras de conforto e esperança. Em uma dessas visitas, Lucas conheceu Rafael, o neto de Miguel. Era um menino energético e sorridente, sem nenhum sinal visível da doença que quase o matara. Estava no hospital apenas para um check-up de rotina. Vovô me contou sobre sua Ferrari, Rafael disse, olhos brilhando de excitação. É verdade que você vai vendê-la para ajudar o Pedro? Vou leiloá-la, Lucas corrigiu gentilmente. E sim, todo o dinheiro será usado para ajudar Pedro e outras crianças como ele. Rafael assentiu, aprovando a ideia. O vovô sempre diz que coisas são apenas coisas, mas pessoas são tesouros. Lucas sorriu, reconhecendo a sabedoria de Miguel nas palavras do neto. Seu avô é um homem muito sábio. O mais sábio do mundo, Rafael exclamou com orgulho infantil. Sabia que ele já construiu motores para o Senna? Ele tem uma foto deles juntos. Lucas não sabia disso, e a revelação apenas aumentou seu respeito por Miguel. O homem que ele havia tentado humilhar tinha convivido com lendas, tinha feito história, e mesmo assim, escolher uma vida simples, dedicada a ajudar os outros. Na véspera do leilão, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era o médico de Pedro, Dr. Mendes. Senhor Vasconcelos, ele disse, a voz grave. Precisamos conversar sobre Pedro. Seu estado piorou consideravelmente nas últimas 24 horas. Não creio que possamos esperar muito mais pelo tratamento na Alemanha. Lucas sentiu o sangue gelar. Quanto tempo ele tem? Dias, talvez. 1 semana no máximo. O leilão é amanhã, Lucas respondeu, a mente trabalhando freneticamente. Posso adiantar o pagamento, usar minhas próprias reservas, até que o dinheiro do leilão entre. Seria o ideal, o médico concordou. Já contatei a clínica na Alemanha. Eles podem recebê-lo imediatamente, mas precisam da garantia de pagamento. Enviarei os documentos hoje mesmo, Lucas prometeu. E providenciarei um jato particular para transportá-lo com todo o conforto e equipe médica necessária. Depois de desligar, Lucas permaneceu sentado por um longo momento, absorvendo a gravidade da situação. Estava prestes a transferir uma quantia enorme de suas economias pessoais para salvar uma criança que mal conhecia.
Há um mês, teria considerado isso loucura. Agora parecia a única coisa certa a fazer. Pegou o telefone novamente e ligou para Miguel, explicando a situação. Você tem certeza disso? Miguel perguntou. É uma grande responsabilidade financeira a assumir sozinho. Tenho certeza. Lucas respondeu sem hesitação. O dinheiro do leilão eventualmente cobrirá o valor. Mas mesmo que não cobrisse, já tomei minha decisão. Pedro vai para a Alemanha amanhã cedo. Nem que eu tenha que vender meu apartamento também. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Quando Miguel falou novamente, sua voz estava embargada pela emoção. Lucas, ele disse, usando o primeiro nome pela primeira vez. Você realmente encontrou seu caminho. O dia do leilão chegou com uma intensidade emocional que Lucas jamais havia experimentado. Acordou antes do nascer do sol, após uma noite de sono inquieto. A primeira coisa que fez foi verificar seu celular. Havia uma mensagem do doutor. Mendes, Pedro está estabilizado para a viagem. Ambulância chegará ao hospital às 8 horas. Lucas havia providenciado tudo durante a madrugada. Um jato médico particular esperava no aeroporto, equipado com tudo que Pedro poderia precisar durante o voo até a Alemanha. A clínica em Munique já havia reservado um quarto e montado uma equipe para recebê-lo. A transferência bancária com o adiantamento havia sido confirmada. Vestiu-se rapidamente e dirigiu até o hospital. Não usava terno, apenas jeans e uma camisa simples. Quando chegou, encontrou Miguel já lá, conversando em voz baixa com os pais de Pedro. Lucas! A mãe do menino se aproximou assim que o viu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Como podemos agradecer? Você está salvando nosso filho. Lucas sentiu um nó na garganta. Não precisa agradecer. Só quero que Pedro fique bem. O pai do menino, um homem magro de mãos calejadas pelo trabalho pesado, estendeu a mão tremendo. Senhor Vasconcelos, trabalhei a vida toda como pedreiro. Nunca conseguiria juntar esse dinheiro nem em 100 anos. Não sei como retribuir. Retribua ajudando outra família quando puder, Lucas respondeu, surpreendendo-se com suas próprias palavras. É assim que funciona. Miguel observava a cena com um sorriso discreto nos lábios. Aproximou-se de Lucas enquanto os médicos preparavam Pedro para o transporte. Está nervoso com o leilão? Perguntou. Nem um pouco, Lucas respondeu honestamente. Pela primeira vez na vida não estou pensando em mim mesmo ou no que os outros vão pensar. Só quero que dê certo. Dará certo, Miguel afirmou com a convicção tranquila que Lucas tanto admirava. Você transformou uma situação vergonhosa em uma oportunidade para o bem. As pessoas reconhecem isso. A ambulância chegou e todos acompanharam enquanto os paramédicos transferiam Pedro, agora sedado para a viagem. O menino parecia ainda menor e mais frágil na maca, conectado a tantos tubos e monitores. Posso ir com ele? A mãe perguntou ao médico, o desespero visível em seus olhos. Claro, o médico respondeu. Já providenciamos documentação para você e seu marido. Mas as passagens... Nós não temos dinheiro para... O pai começou. Tudo está providenciado. Lucas interrompeu gentilmente. Vocês viajarão no mesmo avião. Hospedagem, alimentação. Tudo está incluído pelo tempo que for necessário. A mãe de Pedro desabou em lágrimas, abraçando Lucas com força. Deus te abençoe. Deus te abençoe 1000 vezes. Enquanto a ambulância se afastava, Lucas permaneceu ao lado de Miguel, observando até que desaparecesse na esquina. Você fez uma coisa extraordinária, Miguel comentou. Fiz o que qualquer pessoa faria, Lucas respondeu. Miguel sorriu. Não fez. A maioria das pessoas sentiria pena. Talvez doasse uma pequena quantia e seguiria com sua vida. Você está investindo sua fortuna pessoal, seu tempo, sua energia emocional. Isso é excepcional. Aprendi com o melhor, Lucas disse, olhando para o idoso com respeito genuíno. Agora vá, Miguel incentivou. Você tem um leilão para preparar. O salão de eventos do mesmo hotel onde tudo havia começado estava irreconhecível. Carolina havia transformado o espaço em um ambiente elegante mas acolhedor, com painéis mostrando fotografias das crianças do Hospital Santa Clara e suas histórias. A Ferrari vermelha estava posicionada no centro, sob holofotes estratégicos que realçavam suas linhas impecáveis. Mas não era mais um símbolo de status para Lucas.
Era um meio para alcançar um fim muito mais valioso. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Muitos dos que haviam presenciado a humilhação de Miguel estavam lá, agora com expressões de curiosidade e, em alguns casos, admiração pelo que Lucas estava fazendo. Roberto Marini, o empresário italiano que havia reconhecido Miguel na festa, aproximou-se de Lucas com um sorriso caloroso. Senhor Vasconcelos, devo admitir que estou impressionado, disse, estendendo a mão. Poucos homens teriam a coragem de transformar um erro tão público em algo tão nobre. Obrigado por vir, Sr. Marini. Lucas respondeu apertando sua mão. Sua presença significa muito. E onde está nosso amigo Miguel? Marini perguntou, olhando ao redor. Ainda não chegou, Lucas respondeu, consultando o relógio. Na verdade, estou começando a me preocupar. Naquele momento, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Sr. Vasconcelos? Uma voz feminina perguntou quando ele atendeu. Aqui é Marta, vizinha de Miguel. Ele pediu para avisar que não poderá comparecer ao leilão. Ele está no hospital. Lucas sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? Foi um infarto. Marta explicou, a voz trêmula. Ele sentiu dores no peito logo depois que você saiu pela manhã. Tentou ignorar. Disse que era apenas cansaço, mas acabou desmaiando. A ambulância o levou para o hospital central. Estou indo para lá agora mesmo, Lucas respondeu, já se dirigindo para a saída. Não, Marta o interrompeu. Miguel foi enfático. Ele quer que você realize o leilão conforme planejado. Disse que é mais importante que qualquer outra coisa no momento. Lucas parou, dividido entre a preocupação com Miguel e a responsabilidade com o evento que poderia salvar várias vidas. Senhor Vasconcelos? Carolina se aproximou, notando sua expressão perturbada. Aconteceu algo? Lucas explicou rapidamente a situação. Carolina colocou a mão em seu ombro. Miguel está certo, ela disse suavemente. O leilão precisa acontecer. Há dezenas de crianças dependendo disso. Depois que terminarmos, iremos juntos ao hospital. Lucas assentiu, reconhecendo a sabedoria do conselho. Tudo bem, vamos começar. O leilão transcorreu com uma energia que surpreendeu a todos. Os convidados, muitos deles empresários ricos acostumados a pensar apenas em lucros, pareciam genuinamente tocados pelas histórias das crianças. Lances generosos eram oferecidos por itens que, em outras circunstâncias, não valeriam nem metade. Quando chegou o momento de leiloar a Ferrari, Lucas subiu ao palco. O silêncio tomou conta do salão. Senhoras e senhores, ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Há 2 semanas, neste mesmo hotel, eu cometi um erro do qual me envergonho profundamente. Tentei humilhar um homem extraordinário, Miguel Ferreira, apenas porque ele não se encaixava no meu conceito estreito de sucesso e valor. Lucas fez uma pausa, olhando para cada rosto na plateia. Miguel me ensinou a lição mais valiosa da minha vida, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela cria, no bem que faz no mundo. Esta Ferrari, que antes era para mim um símbolo de status, agora representa algo muito mais importante, a chance de salvar vidas. Ele explicou brevemente sobre Pedro, que naquele momento já estava voando para a Alemanha, e sobre as outras crianças que precisavam de tratamentos caros. Miguel não pôde estar aqui esta noite, Lucas continuou, a voz falhando levemente. Ele está no hospital depois de sofrer um infarto esta manhã, mas seu espírito, seus valores, estão presentes em cada aspecto deste evento. Um murmúrio de preocupação percorreu a plateia. Muitos ali haviam conhecido Miguel na festa e sido tocados por sua dignidade. Então, Lucas concluiu. Em homenagem a Miguel Ferreira, um homem que escolheu a simplicidade e a generosidade quando poderia ter tido tudo, eu abro os lances para esta Ferrari. Que ela vá para alguém que compreenda seu verdadeiro valor, não como um objeto de ostentação, mas como um instrumento para fazer o bem. O leiloeiro assumiu o controle e os lances começaram. A atmosfera na sala era elétrica. A Ferrari, que valia aproximadamente 2 milhões de reais, rapidamente ultrapassou esse valor. 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões.
Lucas observava, atônito, enquanto empresários que dias antes competiam ferozmente nos negócios, agora competiam para ver quem seria mais generoso. Finalmente, quando o valor chegou a impressionantes 7 milhões de reais, Roberto Marini levantou a mão. 10 milhões, ele disse simplesmente. O salão caiu em silêncio absoluto. Era mais que o quíntuplo do valor real do carro. 10 milhões de reais! O leiloeiro repetiu, olhando ao redor para ver se haveria outro lance. 10 milhões de reais uma vez, 2 vezes. Vendida por 10 milhões de reais para o senhor Roberto Marini, o leiloeiro anunciou batendo o martelo. A plateia explodiu em aplausos. Lucas desceu do palco para agradecer pessoalmente a Marini. Senhor Marini, isso é extraordinário, ele disse emocionado. Marini sorriu. Eu conheci Miguel há muitos anos na Itália. Ele projetou um motor para minha primeira fábrica, recusando o pagamento porque dizia que eu era apenas um jovem com um sonho. Aquele motor nos permitiu competir com empresas muito maiores, e foi o início de tudo que construí depois. Considere isso como um pagamento de uma dívida antiga. No total, o leilão arrecadou quase 15 milhões de reais, muito mais do que Lucas jamais poderia esperar. Era dinheiro suficiente para tratar não apenas Pedro, mas várias outras crianças do Hospital Santa Clara. Assim que o evento terminou, Lucas e Carolina foram direto para o Hospital Central. Encontraram Miguel em um quarto privado, pálido, mas consciente, com um sorriso fraco no rosto quando os viu. Como foi? Foi a primeira coisa que perguntou. Incrível, Lucas respondeu puxando uma cadeira para sentar-se ao lado da cama. Arrecadamos quase 15 milhões. A Ferrari sozinha foi vendida por 10 milhões. Miguel arregalou os olhos. 10 milhões? Quem a comprou? Roberto Marini. Ele me contou sobre um motor que você projetou para ele há muitos anos. Miguel riu suavemente. Depois fez uma careta de dor. Ah, sim. Roberto era apenas um garoto com grandes sonhos naquela época. Mal tinha dinheiro para comprar as peças. Quanto mais pagar um engenheiro. Carolina se aproximou, pegando a mão de Miguel com carinho. Como está se sentindo? Como um velho tolo que ignorou os sinais do próprio corpo. Ele respondeu com honestidade. Mas os médicos dizem que foi um infarto leve. Com medicação adequada e um pouco de descanso, estarei de volta às minhas atividades em algumas semanas. Você vai descansar muito mais que algumas semanas, Lucas afirmou com firmeza. E vai receber o melhor tratamento possível. Miguel balançou a cabeça. Não preciso de tratamentos caros, Lucas. Meu plano de saúde é adequado. Não é uma questão de necessidade, mas de merecimento, Lucas insistiu. Você mudou minha vida, Miguel. Deixe-me retribuir, nem que seja um pouco. Antes que Miguel pudesse protestar mais, a porta se abriu e Rafael entrou correndo, seguido por Marta. Vovô! O menino exclamou, os olhos arregalados de preocupação. Você está bem? Miguel abriu um sorriso genuíno ao ver o neto. Estou bem melhor agora que você está aqui, campeão. Rafael se aproximou da cama, olhando com cautela para todos os tubos e monitores. Promete que não vai partir como a vovó? Miguel engoliu em seco, trocando um olhar com Lucas. Prometo que vou fazer tudo o que os médicos mandarem para ficar bom logo. Enquanto Rafael contava animadamente ao avô sobre seu dia na escola, Lucas puxou Marta para um canto do quarto. Como ele realmente está? Perguntou em voz baixa. Marta suspirou. Os médicos dizem que ele precisa de uma cirurgia. Há bloqueios em 2 artérias coronárias. Sem a cirurgia, o risco de um segundo infarto, muito mais grave, é alto. Por que ele não mencionou isso? Você conhece Miguel. Marta respondeu com um sorriso triste. Não gosta de preocupar ninguém, especialmente quando há outras pessoas com problemas que ele considera mais urgentes. Lucas refletiu por um momento. Quanto custa a cirurgia? Com o plano de saúde dele, ainda terá que pagar cerca de 80 mil reais. É dinheiro que ele não tem, não sem vender a casa. Ele não vai vender nada, Lucas declarou. Vou cuidar disso. Marta o estudou com cuidado. Ele é muito orgulhoso, sabe? Não vai aceitar facilmente. Então não vamos contar a ele não ainda, Lucas decidiu. Falarei diretamente com os médicos. Nos dias que se seguiram, Lucas organizou tudo. A cirurgia de Miguel foi marcada para a semana seguinte, com o melhor cirurgião cardíaco da cidade.
A fundação, criada com o dinheiro do leilão, agora oficialmente chamada Fundação Ferreira para Crianças, cobriria todas as despesas. Lucas também providenciou que Rafael ficasse hospedado em sua cobertura com uma cuidadora enquanto Miguel estivesse no hospital. O menino estava encantado com o apartamento luxuoso e especialmente com a vista panorâmica da cidade. "Daqui dá para ver a casa do vovô", ele exclamou em seu primeiro dia, apontando para um ponto distante. Lucas sorriu. "Sim, dá. E em breve ele estará de volta lá, totalmente recuperado." "Por que você está ajudando tanto a gente?" Rafael perguntou de repente, com a sinceridade direta das crianças. Lucas pensou por um momento. "Porque seu avô me ensinou algo muito importante, que a verdadeira riqueza está em ajudar os outros, não em acumular coisas." Rafael assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. "O vovô sempre diz isso. Ele é a pessoa mais rica que conheço." "Ele realmente é", Lucas concordou. No dia da cirurgia, Lucas chegou cedo ao hospital. Encontrou Miguel já preparado para o procedimento, surpreendentemente calmo. "Estou em boas mãos", ele disse quando Lucas perguntou se estava nervoso. "E tenho vivido uma vida boa. Não tenho medo." "Você ainda tem muito o que viver", Lucas afirmou. "Rafael precisa de você. E eu também." Miguel ergueu as sobrancelhas. "Você? Pensei que já tivesse lhe ensinado tudo o que precisava saber." "Nem perto disso", Lucas sorriu. "Ainda tenho muito o que aprender. Por exemplo, você nunca me contou como conseguiu fazer o motor do Senna funcionar nas condições extremas de Mônaco em 1992. Miguel riu. Depois fez uma careta de dor. "Vou contar todos os meus segredos quando sair daqui. Mas você tem que prometer que usará esse conhecimento para o bem." "Prometo", Lucas respondeu solenemente. Quando os enfermeiros vieram buscar Miguel para a cirurgia, Lucas apertou sua mão uma última vez. "Nos vemos em algumas horas, professor." A cirurgia durou 6 horas. Lucas permaneceu na sala de espera o tempo todo, trabalhando remotamente em seu laptop, organizando os detalhes finais da fundação. Carolina o acompanhou durante parte do tempo, assim como Roberto Marini, que havia adiado seu voo de volta à Itália para saber o resultado da operação. Finalmente, o cirurgião apareceu, ainda vestindo o traje cirúrgico. "Correu tudo bem", ele anunciou com um sorriso. "Sr. Ferreira é um homem forte. As artérias foram desobstruídas com sucesso, e a recuperação deve ser completa." Lucas sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou sentar-se. Só então percebeu o quanto se importava com aquele homem que, semanas antes, havia tentado humilhar. Miguel ficou no hospital por mais 5 dias. Lucas o visitava diariamente, muitas vezes trazendo Rafael depois da escola. O menino enchia o quarto com sua energia contagiante, contando histórias de suas aventuras na cobertura de Lucas e fazendo o avô rir, mesmo quando isso doía. No dia da alta hospitalar, Lucas insistiu em levar Miguel para casa pessoalmente. O idoso já estava significativamente mais forte, caminhando sem ajuda, embora com cuidado. "Tenho uma surpresa para você", Lucas disse enquanto dirigia. Miguel ergueu uma sobrancelha. "Espero que não seja nada extravagante. Você sabe como me sinto sobre isso." "Não é extravagante", Lucas garantiu. "É necessário." Quando chegaram à casa de Miguel, Marta e vários vizinhos esperavam na frente, com um pequeno cartaz de "Bem-vindo de volta." Miguel ficou visivelmente emocionado com a recepção, mas a verdadeira surpresa estava dentro da casa. Lucas havia contratado uma empresa para instalar um elevador compacto, ligando o térreo ao primeiro andar onde ficava o quarto de Miguel. "Não posso aceitar isso", Miguel protestou quando viu a instalação. "Não é um presente", Lucas explicou. "É uma necessidade médica. O médico foi enfático que você não deve subir escadas nas próximas semanas. E além disso", acrescentou com um sorriso, "é um investimento na sua saúde para que você possa continuar ensinando coisas importantes para mim e para Rafael pelos próximos 20 anos no mínimo." Miguel balançou a cabeça, mas havia um sorriso em seus lábios. "Você aprendeu a ser bastante persuasivo." "Aprendi com o melhor", Lucas respondeu. Naquela noite, enquanto Miguel descansava em seu quarto, Lucas e Rafael sentaram-se na varanda dos fundos, olhando para as estrelas. O menino estava incomumente silencioso. "Algo errado?", Lucas perguntou.
Tio Lucas, Rafael começou usando o apelido que havia adotado nas últimas semanas. O vovô vai ficar bom mesmo? De verdade? Lucas colocou o braço ao redor dos ombros do menino. Vai sim, Rafael. A cirurgia foi um sucesso. Ele só precisa descansar e tomar os remédios corretamente. Promete que vai cuidar dele? Mesmo quando eu não puder estar aqui? Prometo. Lucas respondeu com sinceridade. Seu avô é a pessoa mais importante da minha vida agora. Ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Rafael assentiu, satisfeito. Ele faz isso com todo mundo. Por isso todo mundo gosta dele. Lucas refletiu sobre aquelas palavras simples, mas profundas. Miguel não apenas vivia segundo princípios nobres, ele inspirava os outros a fazerem o mesmo. Era um dom raro e precioso. Sabe de uma coisa, Rafael? Acho que seu avô é o homem mais rico que já conheci. Mas ele não tem dinheiro, o menino respondeu confuso. Existem muitos tipos de riqueza, Lucas explicou. E algumas são muito mais valiosas que dinheiro. 6 meses se passaram desde a cirurgia de Miguel. A primavera havia chegado, trazendo novas cores para o jardim da casa simples que agora era frequentemente visitada por um dos empresários mais influentes da cidade. Lucas estacionou seu sedã. Não mais ostentava carros de luxo. E sorriu ao ver Miguel cuidando das roseiras, com as mãos firmes e o semblante saudável. Chegou na hora certa, Miguel comentou sem se virar. Sempre sabia quando Lucas chegava, mesmo sem olhar. O chá está quase pronto. Como se sente hoje? Lucas perguntou, aproximando-se para ajudar o amigo a se levantar. Como um homem de 72 anos que acabou de passar 6 horas ensinando mecânica para adolescentes, Miguel respondeu com um sorriso. Cansado, mas feliz. A oficina-escola Asas Mecânicas havia sido inaugurada 3 meses antes, em um galpão reformado no mesmo bairro onde Miguel morava. Era um projeto conjunto. Lucas fornecia o financiamento e a estrutura administrativa, enquanto Miguel compartilhava seu conhecimento com jovens da periferia. Já contavam com 30 alunos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social. Entraram na casa, onde o aroma de erva doce e camomila preenchia a cozinha. Rafael não estava. Passava as tardes na escola e depois no projeto, onde já demonstrava talento excepcional para mecânica, para orgulho do avô. Recebi notícias de Pedro hoje, Lucas comentou enquanto Miguel servia o chá em xícaras simples de porcelana. Os olhos do idoso brilharam. E como ele está? Os médicos confirmaram. Remissão completa. O tratamento funcionou melhor do que esperavam. Ele voltará ao Brasil no próximo mês. Miguel fechou os olhos por um momento, como se fizesse uma prece silenciosa de agradecimento. Isso é maravilhoso. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas conversas importantes haviam acontecido nos últimos meses. Era ali, entre goles de chá e palavras simples, que Lucas havia encontrado mais sabedoria do que em todas as salas de reunião que frequentara na vida. A fundação já ajudou 17 crianças, Lucas comentou. Cada uma delas com uma chance real de cura agora. E tudo porque você escolheu transformar um erro em algo extraordinário, Miguel observou. Lucas balançou a cabeça. Não, tudo porque você teve a sabedoria de me mostrar um caminho melhor, quando poderia simplesmente ter me desprezado. A amizade entre eles havia se aprofundado além do que qualquer um poderia prever. Lucas havia se tornado presença constante na vida de Miguel e Rafael, não apenas como benfeitor, mas como família. Jantares de domingo, passeios ao parque, noites de jogos de tabuleiro, pequenas tradições que agora davam sentido à sua vida. Já decidiu o que vai fazer? Miguel perguntou, mudando de assunto. Lucas sabia a que ele se referia. Na semana anterior, havia recebido uma oferta para vender sua empresa por uma quantia astronômica. Era uma oportunidade que, 6 meses antes, jamais teria hesitado em aceitar. Ainda estou pensando, respondeu. O dinheiro seria útil para a fundação, mas você se preocupa com seus funcionários, Miguel completou. Com a cultura que você vem construindo lá. Lucas assentiu. Sua empresa havia passado por uma transformação radical. Agora operava com princípios de responsabilidade social, sustentabilidade e valorização humana. Cada funcionário, desde os executivos até o pessoal da limpeza,
recebia tratamento digno e salários justos. Tenho medo que um novo proprietário desfaça tudo isso, Lucas admitiu. Lucros aumentariam rapidamente, é claro, mas às custas de tudo que conquistamos. Miguel sorriu com aprovação. 6 meses atrás, você teria considerado apenas o retorno financeiro. 6 meses atrás eu era um idiota, Lucas respondeu rindo. O som da porta se abrindo interrompeu a conversa. Rafael entrou correndo, o rosto iluminado por um sorriso. Vovô, tio Lucas, consegui consertar o motor do Sr. Joaquim. Ele estava com uma falha no sistema de ignição que ninguém conseguia identificar. Miguel abriu os braços, recebendo o neto com orgulho. Isso é incrível, campeão. Sempre soube que você tinha o dom. Lucas observava a cena com o coração cheio. Rafael havia se tornado como um sobrinho para ele. Um garoto brilhante e compassivo que, graças ao exemplo do avô, crescia com valores sólidos apesar das dificuldades que enfrentara. Tio Lucas, Rafael se virou para ele depois de abraçar o avô. O senhor vai à formatura da nossa primeira turma semana que vem, não vai? Não perderia por nada, Lucas garantiu. A oficina escola formaria sua primeira turma. 12 jovens que, quando o projeto começou, mal tinham perspectivas de futuro. Agora, todos já estavam encaminhados para empregos em oficinas e concessionárias da cidade. Depois do jantar, enquanto Rafael fazia a lição de casa, Lucas e Miguel saíram para uma caminhada pelo bairro. Era um ritual que haviam estabelecido. Caminhar lentamente pelas ruas simples, cumprimentando vizinhos, observando o pôr do sol. Sabe o que mais me impressiona em você? Miguel perguntou de repente. O quê? A forma como você realmente mudou. Não apenas superficialmente, para impressionar os outros ou reparar sua imagem. Você mudou por dentro. Lucas refletiu sobre isso. Era verdade. Seu apartamento de cobertura havia sido vendido. Agora morava em uma casa confortável, mas modesta, perto da oficina-escola. Seus ternos caríssimos foram doados. Seu círculo social havia se transformado completamente. Quando perdi a Ferrari naquela noite, pensei que estava perdendo algo valioso, Lucas comentou. Não sabia que estava apenas abrindo espaço para ganhar algo muito mais precioso. A vida tem dessas ironias, Miguel sorriu. Às vezes precisamos perder algo para entender o que realmente importa. Caminharam em silêncio por alguns minutos, até que Lucas reuniu coragem para compartilhar uma decisão que havia tomado. Miguel, recusei a oferta pela empresa. O idoso olhou para ele surpreso. Tem certeza? Absoluta. Em vez disso, estou transformando-a em um modelo de governança compartilhada. 30% das ações serão divididas entre os funcionários. Outros 30% irão para a fundação. Miguel parou de caminhar, visivelmente emocionado. Lucas, isso é extraordinário. Aprendi com o melhor, Lucas respondeu com simplicidade. De volta à casa, encontraram Rafael adormecido sobre os livros. Lucas o carregou gentilmente até a cama, um gesto que havia se tornado natural nos últimos meses. Antes de ir embora, Lucas entregou a Miguel um envelope. O que é isso? O idoso perguntou. Passagens para Maranello, na Itália. Para você e Rafael nas férias escolares. A Ferrari está organizando uma homenagem para seus engenheiros pioneiros. Querem que você seja o convidado de honra. Miguel abriu o envelope com mãos trêmulas. Como conseguiu isso? Roberto Marini ajudou. Quando disse a ele que você nunca havia levado seu neto para conhecer a fábrica onde você fez história, ele fez questão de organizar tudo. Pela segunda vez naquela noite, Miguel ficou sem palavras. Apenas abraçou Lucas, com a força surpreendente que um homem de sua idade ainda podia ter. Obrigado por apostar comigo naquela noite. Lucas disse baixinho. Foi a melhor derrota da minha vida. No dia da formatura da primeira turma da oficina escola, o galpão estava decorado com simplicidade, mas cheio de dignidade. Familiares dos formandos enchiam as cadeiras improvisadas, rostos marcados pela vida dura, mas iluminados pelo orgulho. Miguel, usando um terno simples que Lucas havia insistido em lhe dar de presente, fez um discurso breve mas poderoso sobre como o conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar de uma pessoa. Lucas falou sobre segundas chances e sobre como cada um daqueles jovens havia ensinado a ele mais do que ele poderia jamais ensinar a eles. Quando a cerimônia terminou
e os certificados foram entregues, um dos alunos, Mateus, que havia chegado ao projeto após cumprir medida socioeducativa por pequenos delitos, aproximou-se de Lucas. Sr. Vasconcelos, antes de conhecer o senhor e o senhor... Miguel, eu achava que gente rica era tudo igual. Só se importava com dinheiro e status. O senhor me mostrou que estou errado, que as pessoas podem mudar, que eu posso mudar. Lucas colocou a mão no ombro do jovem. Todos podemos mudar, Mateus. Às vezes, só precisamos de alguém que acredite em nós. Olhando ao redor, para Miguel, para os formandos, para as famílias celebrando, Lucas sentiu uma certeza que jamais havia experimentado nos tempos em que acumulava riquezas e exibia carros de luxo. Esta era a verdadeira definição de sucesso. Te dou minha Ferrari se conseguir ligar. O milionário havia dito naquela noite, sem imaginar que perderia muito mais que um carro. Perderia sua arrogância, seu vazio existencial, sua solidão. E ganharia, em troca, algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Um propósito. Fim da história.